Saudações condominiais. Tudo bom, pessoal? Bom, hoje nós temos aí um tema extremamente polêmico e do interesse de muitas pessoas. Com certeza, em algum momento, nos condomínios já foi debatido esse assunto, ou ainda será debatido porque não teve algum caso semelhante. Hoje nós vamos falar de Airbnb em condomínios. Então, problemas e soluções e jurisprudência. Então, tudo aquilo que vocês não escutaram ainda ou têm dúvidas com relação ao Airbnb, se liga que as nossas duas convidadas de hoje são expert e vão falar sobre esse assunto essa noite. Doutora Shalom Haim, advogada especializada em direito condominial e imobiliário, pós-graduada em ciências criminais, atua no mercado imobiliário há mais de 25 anos. Doutora Shamir Haim, advogada especializada em direito condominial e imobiliário e pós-graduada em direito imobiliário. Atua no mercado imobiliário há mais de 25 anos. Então, sejam bem-vindas, queridas Shamir e Shalom, porque é uma honra ter vocês aqui sempre, né, no podcast e para falar de um assunto que efetivamente é o calcanhar de Aquiles em muitos condomínios. Então, por favor, Shamir, te apresenta e fala um pouquinho, né? Bom, boa noite a todos. Primeiro, Maureen, obrigada pelo convite. Que bom que a gente está aqui falando sobre esse tema tão polêmico e importante. Como, né, na tua apresentação, eu atuo no mercado imobiliário há mais de 25 anos, então nós também tivemos uma imobiliária, então a gente conhece bastante a parte de locações, condomínios e vendas, então a gente realmente atuou por muitos anos diretamente em imobiliárias e também, né, agora há um bom tempo, né, como advogadas também. E, né, é um mercado que a gente ama muito, né, e que coisa boa que estamos aqui podendo falar dele. Que coisa boa mesmo! Gente, eu trabalhei com essas duas advogadas maravilhosas e mais a doutora Zuleika, que tenho certeza que todo segmento condominial conhece. Então, assim, eu aprendi muito, né? Eu já trabalhei em 3 administradoras, mas a administradora que eu mais aprendi realmente foi na Condor Haim. Shalom, queridinha. Boa noite, Maureen, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo condominial, que a gente gosta tanto, né? Ama tanto condomínios, ama conversar sobre isso. Um prazer hoje estar estreando aqui no programa com a minha irmã e sócia, né? Então é uma noite muito especial. E entrando já no tema sobre o Airbnb, vamos começar primeiro definindo alguns conceitos importantes para a gente poder entrar nessa discussão. Primeiramente, a gente tem locação, né? A locação ela é regida, regulada pela lei das locações, é a relação entre o proprietário do imóvel e o inquilino. Então, o proprietário do imóvel, ele transfere a posse do seu imóvel para o inquilino morar ou estabelecer um comércio, uma atividade comercial. Então, a gente vai ter uma locação ou residencial ou uma locação comercial. Na locação, a gente tem uma expectativa de um tempo maior de uso daquele imóvel pela pessoa que está alugando, né, na locação. Uhum. A própria lei da locação já traz a figura da locação por temporada, que é aquela inferior a 90 dias. A locação por temporada ela acontece em imóveis residenciais, por prazo não superior a 90 dias e quando a pessoa vai morar no imóvel ou em razão de um curso ou de um tratamento de saúde ou está com obras no seu imóvel, ela aluga por temporada outro imóvel. É muito comum, inclusive em cidades turísticas.
Isso, a locação, relação inquilino e proprietário, né, o locador e o locatário, lei das locações. Aí, do outro lado, a gente tem a hospedagem. O que é a hospedagem? Ela é uma prestação de serviço. É uma outra legislação, é uma relação de consumo entre o estabelecimento que está prestando essa hospedagem, um hotel, uma pousada, um resort, um flat, e o consumidor que está consumindo aquele serviço, aquela hospedagem. Ela pressupõe um serviço de arrumação de quarto ou alimentação. Não tem aquele caráter de permanência, né? A pessoa que vai se hospedar, ela não tem aquele caráter de permanecer muito tempo. É algo limitado. Então, a gente tem a locação e a temporada. E aí que a gente entra na questão do Airbnb, pensando não só o Airbnb, nós temos outras plataformas que fazem têm a mesma finalidade, né? O judiciário ele tem entendido que o Airbnb, pensando, vamos tratar dessa forma. Sim. Ele não se enquadra nem em locação por temporada e nem como hospedagem, que seria como eles estão chamando, uma hospedagem atípica, né? Uhum. O entendimento tem sido que não tem uma lei regulando. E quais são, assim, os dois pontos principais que diferenciam, no ponto de vista do judiciário? É a curtíssima temporada. Então, às vezes é de um dia, 2, uma semana. Então, isso e essa rotatividade. Um outro ponto também é a possibilidade de dividir por quartos. Então, nessas plataformas, a gente pode alugar o espaço inteiro, só um cômodo. Então, essas questões de rotatividade, o judiciário tem entendido que elas desvirtuam, elas não são da finalidade estritamente residencial. Então, isso vai afastando. No site do Airbnb consta hospedagem. É um site, né, tratando do Airbnb em específico, hospedagem. Mas o judiciário já entende que é uma hospedagem atípica. Uhum. Né? E tem um ponto interessante que muitas pessoas entendem, é porque é por plataforma, esse é o problema. Mas isso também o judiciário tem entendido, não é a questão do como. Porque se a gente pensar, as imobiliárias, nos vários tipos de locação, usam plataformas. Então, não é isso que descaracteriza e se transforma numa hospedagem atípica. E o judiciário tem entendido que Airbnb é uma hospedagem atípica. Ou seja, voltamos para a hospedagem. Eu quero dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Então, a Cristiane Oliveira, boa noite, que satisfação acompanhar esse trio maravilhoso. Um beijo, Cris, estamos com saudades também. Saudades da doutora Zuleika. É isso aí. Bem que ela podia ter vindo hoje, né? Da próxima ela vem. Então, antes da gente entrar mais a fundo no Airbnb, eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, né, que fazem esse podcast ocorrer semanalmente com assuntos relevantes aí para o nosso segmento condominial. Então, as empresas que nos apoiam Shalom Rain Advogada, a Newline, Ruggeri Rosa Advogados, Aliança Administradora de Condomínios, a Freire Imóveis, a Blessed Facilities, Atuare Engenharia, Dalla Porta Consultores. E queremos agradecer o apoio institucional da Assocíndicos RS, Deocarne e Anacom. Então, nosso muito obrigado aí a essas empresas que pensam e investem, né, no conhecimento, em levar conhecimento e assuntos importantes para o nosso segmento condominial. Então, gurias, voltando aí para a nossa pauta tão especial, né? A gente sabe que tem condomínios que se incomodam muito, né, com esse sistema
de locação para o Airbnb ou outra plataforma. E, na maioria das vezes, a reclamação é um entre-sai de pessoas estranhas, que, na maioria das vezes, os proprietários não avisam, né? Do nada, quando tu vê, tá entrando e tá saindo uma pessoa que tu nunca viu na vida, né? Então, isso realmente causa uma insegurança para os que residem, né? Porque não sei quem é, de onde saiu, né? Como é que chegaram aqui como? Então, eu tive essa experiência, não foi a primeira, né? Mas o pessoal se preocupa e muito, né? Principalmente assim, tivemos aí, sei lá, nós descobrimos que tinha um cheiro a podre no prédio. Ninguém sabia de onde era. Até investigar, uma semana depois, se descobriu que o cheiro vinha do térreo, porque alguém foi pegar uma bicicleta. E aí, para surpresa, alguém jogou em algum andar lixo naqueles compartimentos que são proibidos, né, de usar para lixo. E largou lixo orgânico. Gente, era muita coisa. E era um usuário de Airbnb. Vinha de um apartamento, Acreditamos provavelmente. que era usuário de Airbnb, porque até então isso nunca existiu. Sim, todo mundo no condomínio sabia. Porque que era são do- pessoas que já moram há um bom tempo, né? Então, isso causou assim, pô, será que alguém viajou aqui do térreo e esqueceu o lixo em casa? Que até pode, né? Mas, olha, foi uma missão assim, e limpa, e passa clorofina, e passa não sei o que, de vez em quando aquele cheiro vinha forte. Gente, quando se descobriu, bom, tinha até minhoquinha, não sei o que, já estava totalmente apodrecido. E aí, Sherlock Holmes, né? Como isso veio para aqui, que até a gente descobrir como é que aquele saco, que alguém que quer jogar um lixo no lugar, abre a porta e atira. Não, eu vou parar lá no fundo, onde ficavam as bicicletas. Aí, andando, tá, um condomínio disse, olha, só podem ter jogado por esse local aqui, que é proibido, tá? Mas tem gente nova no prédio, vai aquela pesquisa, né? Aquela coisa, eu digo, olha, ninguém me comunicou de mudança. A última que me comunicou deve ter uns 30 dias, e eu passei regulamento, convenção, tudo direitinho, e acredito que não seja. Até que o pessoal aí começou a dizer, pois é, mas no segundo andar tem pessoas novas, e cada dia ou a cada 2 dias tem uma pessoa diferente. O imóvel deve ter sido locado. Eu digo, olha, eu não fui comunicado. Então, isso até tu descobrir, aí passei mensagem para o proprietário, olha, tem alguém no seu imóvel? Foi locado? Não, a senhora sabe que o imóvel está vazio. Bom, aí eu fiquei mais preocupada ainda, né? Até que os vizinhos começaram a dizer, não, deste apartamento tem saído gente. E não é a primeira vez. Aí deu a sorte de eu ir no condomínio. E aí fui fiscalizar o serviço, as coisas que estão em andamento. Quando eu estou saindo, vem chegando um casal. E aí eu vejo aqueles rostinhos diferentes, resolvi perguntar, vocês são da onde? Qual é a unidade? A unidade tal. Eu digo, a gente veio para o show do Araújo Viana, não sei o quê, mas amanhã nós já vamos embora. Eu digo, muito obrigada. Então, assim que eu descobri.
né? Então, os moradores realmente tinham razão, porque já haviam outras Sim. pessoas. Sim, geralmente, quando o condomínio começa a discutir essa questão, se pode ou não o Airbnb, ou como vai regular, é em virtude de algum problema que afetou o sossego, a segurança ou a salubridade do condomínio. Então, geralmente começa essa discussão por algum uso indevido de área comum, alguma produção de barulho, né? E essa situação que tu trouxeste. Aí o condomínio vê que é um usuário de Airbnb e aí começa a tratar do tema do Airbnb. Mas, na verdade, o problema também foi o comportamento e a falta de cuidado, de repente, do proprietário, né, em orientar, fiscalizar e acompanhar, porque a relação do condomínio, né, é com o proprietário. Eu acho até que o proprietário é até super cuidadoso. Acho que jamais passou pela cabeça dele Sim. que alguém poderia utilizar, porque assim que sai do apartamento, no que desce a escada tem uma portinhola daquelas. Entendeu? A pessoa daqui a pouco achou, acho que é aqui o lixo, pá. Sim. Porque realmente ele acompanha, eu vejo, ele está sempre lá. A pessoa vai entrar ou vai sair, ele está sempre junto, né? Ele que acompanha, assim, Ele que ocupação, acompanha a desocupação. entrada e a saída. Isso é um problema que a gente vê também, né? Que muitos condomínios não têm estrutura para isso. E aí entra num dos 3 S's, né? Que a gente sempre fala, que é a questão da segurança. Como é que vai ser essa chave? Né? Essa chave vai ficar em algum lugar, ele vai pegar? E condomínio que não tem portaria, como é que é esse fluxo? Aí alguém fica com uma cópia da chave de entrada do prédio. Então, isso também gera uma insegurança, um problema no condomínio. Sim. Né? Nós ficamos preocupados, mas depois do fato ocorrido, né, ele conversando comigo, disse, não, eu recebo a pessoa para entrar no imóvel. Ele não ganha 2 cópias de chave, ele não ganha 2 tags. Eu entrego e eu recebo dele. Né? Sim. Tanto é que até a limpeza, o cara não sai se ele não for lá fazer a revisão de tudo, né? Como tem que ser. Então, nesse ponto, assim, até fiquei mais tranquila, né? Mas isso são raras exceções, né? Porque a maioria bota ou outra pessoa para fazer esse tipo de coisa, para administrar a hospedagem. A gente estava comentando que muitas vezes até um dos funcionários do condomínio acaba ficando com a chave, o zelador, né? E aí acaba confundindo um pouco o que né? Está a serviço do condomínio, está a serviço do né? E aí estende. E é interessante essa parte que o judiciário, justamente em função disso, que tem autorizado a vedação de Airbnb nos condomínios, essa questão da segurança, né? Que realmente o condomínio ele tem o condômino tem esse direito, né? De utilizar o imóvel, mas ele não pode prejudicar os demais. Então, no momento que eu estou no meu condomínio e a saúde, a salubridade, a segurança, ela está sendo afetada, eu posso questionar. Mas isso não quer dizer que a gente precisa, né, sempre entrar num embate. Sim. Né? Tem que entender o que cada condomínio precisa. Né? Perfeito. A gente estava comentando, né, Shalom, sobre alguns clientes que compraram imóveis já com essa finalidade. Com essa finalidade, que foi uma venda, né? Que quando a pessoa que comprou, a expectativa era dessa. E aí ela entra no condomínio e verifica que aquilo não é aceito, né? Então, esse é um ponto bem, bem importante. Que a gente, até dando uma dica para as imobiliárias, né? Que quando vai fazer uma venda, é importante ter um documento registrando o que foi orientado, o que não foi orientado, para evitar até esclarecer aquela pessoa. Uma responsabilidade do corretor até. Do corretor. E aquele condômino, né, também, o futuro condômino, né, o proprietário, adquirente, também ir atrás, verificar como é que é a convenção, conversar com o síndico, entender se tem alguma assembleia, porque daqui a pouco ele está fazendo um investimento, está anos, para comprar um imóvel para aquilo e depois ele não pode usar, né? Verdade. Eu tive um caso no condomínio também, acho que eu já não lembro. A proprietária comprou o imóvel com esta finalidade. Sim. E aí foi uma briga no condomínio, assim, terrível. Depois conseguimos
acalmar a galera, né? Depois de assembleias tensas. Tensas, bem tensas, aí estipulamos lá um prazo mínimo, né, em comum acordo, né, ela acabou entendendo a situação, depois pediu desculpas, tal, e viu que não era o perfil do condomínio, Sim, porque tem muito isso, tem né? que pesquisar antes. É que nem esses. São condomínios que não tem um salão de de festa, né? Não tem churrasqueira, não tem nada, a não ser a pessoa parar lá para se hospedar, Em razão da literalmente. localização, né, que era esse caso. Exatamente. É. Porque não tem nada que ofereça assim, tem sauna, tem churrasqueira, tem isso, tem aquilo. Mas sabe, Mauro, que até esse ponto é algo muito discutido e que a gente recebe muito ali no escritório, né, Sim. com relação ao uso das áreas comuns. Que aí fica aquela dúvida do síndico: eu posso limitar o uso, não posso Sim. limitar o uso, como é que eu faço isso? E, inclusive, a gente tem casos em outros estados, por exemplo, usando São Paulo, alguns condomínios já são construídos dessa forma, com inclusive portarias distintas, uma para o residente, outra para o usuário, e quando ele ingressa, ele já recebe um regimento interno com as suas obrigações. O que ele pode usar, o que não pode. Ótimo. Isso. Então, partindo para a pergunta que o síndico sempre faz para a gente, né? Posso proibir o Airbnb ou não? Né? Essa é a pergunta que sempre chega. Então, vamos responder com o que o judiciário está respondendo. Né? A melhor resposta com a cabeça do judiciário. Quem dá a resposta são eles, né? Sim. Então, nos tribunais, tem a sentença, né, em primeiro grau, depois quando tu recorre, vai para os tribunais de justiça dos estados. Tem uma divergência, ainda não tem um consenso, né? Nós temos tribunais entendendo que não pode ter essa vedação do Airbnb em razão do direito de propriedade do proprietário do imóvel. Ele tem o direito de usar, gozar, fruir do seu imóvel, então estaria ferindo o direito de propriedade dele, proibir o Airbnb. E temos o entendimento que a destinação do condomínio é residencial, então só por ser residencial, independentemente da convenção autorizar ou não, já não é compatível com esse tipo de locação por curto e curtíssimo prazo, que isso já descaracterizaria a finalidade residencial, né? E temos entendimentos também dos tribunais que as convenções podem sim vedar, porque é um ato jurídico perfeito, é a vontade da maioria, observado a convocação, o quórum, tudo certinho, tu poderia. Os tribunais. Quando se recorre dessas decisões dos tribunais, ela é julgada pelo STJ. Aí a gente chega no Tribunal Superior, né, em Brasília. E o entendimento lá, que vem em 2002, 2023, 2024, é que sim, pode proibir o Airbnb. O STJ já entende que, pelo simples fato da destinação ser residencial, ela já não combina com essa locação de curtíssimo prazo, que tu estaria desvirtuando aquela finalidade residencial, né? Mas a questão do auferir lucro, por exemplo, a locação, mesmo que não seja uma hospedagem por Airbnb, ela também visa o lucro, né? Mas quem aluga o imóvel, ele tem uma intenção de permanecer, de residir. Se espera que ele fique um prazo maior. Então, o STJ tem entendido isso. A convenção diz que o prédio é residencial, não combina com o Airbnb. E ainda autoriza a convenção, mediante o quórum de 2/3 em assembleia, a limitar o tempo, né? Isso que tu falaste, olha, a locação não pode ser inferior a 90 dias. Ou a convenção pode, sim, vedar o Airbnb. Então, é aceito. E quando chega lá em Brasília, no STJ, eles ou reformam as decisões que proibiram o Airbnb, né, ou confirmam as decisões que autorizam o condomínio a vedar. E tem um ponto também que é do legislativo, né, que a gente está falando de judiciário, de decisões, mas também tem alguns projetos de lei. Na verdade, temos 3 projetos de lei tratando do tema. É um projeto de lei mais antigo, de 2019, se não me engano, foi apresentado, está tramitando no Senado, que o objetivo é alterar a lei de locações e somente permitir a locação nessa modalidade se for permitido na convenção. Se a convenção for omissa, não pode. Esse é o mais antigo.
Uhum. Agora, em 2024, tem um outro projeto de lei exatamente no sentido oposto, que pode, exceto se a convenção proibir. E também nós temos um anteprojeto de alteração do Código Civil, que vai nesse sentido, que se a convenção não disser nada, não pode. Como aconteceu com os espaços de estacionamento há um tempo atrás. Aham. Exatamente da mesma forma. Que a se não- convenção tem que permitir que tu possa, por exemplo, alugar ou Alugar vender o ou teu vender box de pra garagem, pessoa né? estranha. E aí o anteprojeto também traz isso, que o proprietário ali de imóvel residencial vai poder locar por plataforma se a convenção permitir. Isso, esses projetos ele ainda, né, tem muito debate, muita coisa vai acontecer, mas já é até no legislativo a gente já está com essa, né, essa divisão de entendimentos. Sim, e a questão é, por exemplo, esses projetos de lei que visam modificar a lei das locações. A gente tem que pensar que o condomínio, a relação é com o proprietário, né? Uhum. Não é a locação, não é a lei da locação e não é a questão da hospedagem. Inclusive, os estabelecimentos que prestam esse serviço de hospedagem, eles têm que ser cadastrados no Ministério do Turismo. Então, são coisas diferentes. A gente está falando de condomínio com o proprietário. Sim. O proprietário sempre vai responder perante o condomínio. Não importa se ele está hospedando alguém por Airbnb, se ele está emprestando o imóvel, se ele está alugando, sempre vai recair no proprietário. Perfeito. Nós temos aqui o Diego Galto. Grande tema, nada como ter especialistas falando sobre. O Diego coloca o seguinte: no caso de uma situação que nunca houve proibição, todos sabem que o proprietário faz o Airbnb. E de uma hora para outra, decidira proibir. Há algo que possa ser feito? A pergunta dele. Então, a gente tem alguns casos assim que fazer, né, com relação a isso. Então, é importante que o proprietário ele vá se munindo de provas de que isso é feito do condomínio, que se for pensando do lado do proprietário, né, que o condomínio sempre concordou, como é que são essas decisões de assembleia, o que os outros condomínios, quem mais faz, qual a perturbação, porque tem esses 3 pontos, que é a salubridade, segurança e sossego. Então, começar a construir toda uma prova nesse sentido, de que, olha, não atrapalha A, B, C, vários condôminos fazem, isso já é uma prática regular, então, ir por esse caminho, mas não é um caminho, né, totalmente seguro, porque Sim. Realmente, caindo no judiciário, vai se discutir o que tem na convenção, o que tem nas decisões de assembleia, qual foi o quórum, então, é um caminho a ser percorrido, então não há uma... Sim, e isso pensando pelo lado do proprietário. Agora, se a gente for pensar pelo lado do condomínio, Sim. né? A convenção já diz que o condomínio é residencial. Então, se a gente for pensar com o pensamento do STJ... A letra fria... se a gente for pensar, olha, chegou esse caso no STJ, ele já vai... O entendimento agora, claro, pode mudar, né? Claro. E muda. O entendimento é, olha, o condomínio, a destinação é estritamente residencial e essa hospedagem por curtíssimo tempo, em razão da rotatividade, de afetar sossego, segurança, salubridade, ela não é compatível com o residencial. Então, o condomínio já estaria seguro por isso. Uhum. E aí se pergunta, bom, então eu não preciso alterar a convenção para incluir a vedação ou a possibilidade de fazer Airbnb? Recomendamos que altere a convenção, né? Não se apega nessa destinação residencial, porque quanto mais fundamentado e mais robusto, tu vai ter uma assembleia com um quórum específico, qualificado, tu vai estar demonstrando a vontade da coletividade condominial, né? E daqui a pouco o entendimento do judiciário muda e ele não vincula mais a questão da destinação residencial. Olha, tudo bem, eu não estou fundamentando aqui, a minha convenção expressamente proíbe, tu tá mais amparado. E até nesse caso, a questão das decisões, elas têm ido no sentido de que é o caso concreto. Exato. Então, a gente tem que entender qual é a região, onde é que isso está... Como é que é o... Então, condomínio na praia... Como é que é é um condomínio na serra, é um condomínio na praia? Como é que é? Os condôminos costumam fazer... Existe portaria? Então, assim, as decisões também têm esse detalhe, né? Que tem que se entender qual é o caso concreto. Não é uma regra geral para tudo, né? Sim, daqui a pouco tu tá tendo um proprietário que está...
alugando, disponibilizando a sua unidade por Airbnb e ele tem um serviço, vai uma camareira fazer a troca de lençóis, limpar o imóvel entre uma hospedagem e outra, e quando tu vê tem mais uma rotatividade, né, mais um fluxo no condomínio, caracteriza mais ainda uma atividade comercial. Então, sempre analisar o caso concreto. Eu te digo assim, eu até vou ter uma assembleia quinta-feira, que vai ser sobre esse caso, né, particular, e conversando com o proprietário que faz a locação, né, que é uma coisa recente. Ele disse, não, mas tu viu todos os cuidados que eu tenho? Eu digo, não, eu vejo tu chegar, eu vejo tu sair com toda... Tipo, ele que faz as vias da camareira, ele que leva as roupas, Sim. recolhe É tudo, atento. né? Ele está sempre em cima. Se a criatura vai sair, ele já está lá de plantão. Sim. Antes do cara sair para historiar tudo, entendeu? Então, mas o pessoal fica inseguro. Fica inseguro pelo seguinte, em uma semana teve 3 pessoas diferentes. Sim. É muito pouco tempo. Sim, mas aí se a gente quiser relativizar Mas também, é o o que eu proprietário também pode emprestar seu imóvel. A falta de comunicação Sim. é que é o Sim. grande problema. Verdade. Gente, é que nem eu digo, né? Digo, as pessoas querem ser informadas, mas não se acham no dever de informar. Sim. Porque quando os moradores todos, como assim tu não sabe? Não, eu não sei. Tanto é que, para mim, a resposta que eu tive que o imóvel estava desocupado. Né? Então, eu não sou uma pessoa que estou desatenta. Eu não moro no prédio. Agora, a partir do momento que as pessoas do andar dizem, não, me desculpa, mas já entrou 2, 3 pessoas diferentes. Umas já foram embora, entraram outras. Sim. Aí, daqui um pouco, para me dar um tapa na cara, me jogam o link do Airbnb. Tipo assim, não está acreditando? Olha aí. Mas aí é um ponto interessante, né? Daqui a pouco... Desculpa, perdão. Não, mas é bem isso. Porque se o proprietário tivesse me dito, Mauri, eu vou locar meu apartamento, eu vou colocar no Airbnb, tu já está ciente. Se alguma coisa tu vê de errado, alguma reclamação que chegar para ti, é diferente, tu entende, Shamir? Sim. Shalom. As pessoas recebem de uma outra forma. Porque eu sempre digo, se tu comunica, se tu antecede as coisas para as pessoas, elas já estão preparadas psicologicamente. Talvez a reação não fosse tão negativa como foi. Né? Sim. Olha, se eu chegasse lá, olha, pessoal, o proprietário do apartamento tal vai fazer umas locações para Airbnb, se vocês verem alguma coisa de anormal, né, me comuniquem, tal, que ele pediu essa atenção, mas ele vai estar sempre presente na entrega, na saída das pessoas do imóvel. As pessoas já recebem de uma outra forma, né? Mas, infelizmente, a falta de comunicação prejudica. E nesse ponto também é bem a questão de condomínio, né? É um consenso, é conversar, então, daqui a pouco fazer uma assembleia, entender. Então, tudo bem, tem o judiciário que lá, não sei, depois de quantos anos, depois de uma briga entre vizinhos, né? Entender qual é a necessidade daquele condomínio. Bom, aqui no condomínio, realmente, a maioria não quer, entende que não dá para um perfil XY. Bom, vamos levar isso na assembleia. A Shalom pode dar uma aula, né? Vamos tentar regular o problema que o pessoal está trazendo, é segurança, né? Então, vamos combinar vamos criar uma normativa. Olha, tu vai mandar o nome dos usuários que vão usar teu imóvel 48 horas antes deles virem, como é que vai ser o cadastro, tu vai te responsabilizar, tu vai entregar, o proprietário, por exemplo, é obrigado a entregar para os usuários de Airbnb um regulamento interno, fazer ele assinar. Então, tu consegue ir mediando, as né? normas. Não precisa ser sim ou não. Exato. Consegue regular. E talvez seja sim, ou talvez seja não, né? Mas existe o sim, existe o não, existe o meio termo. Então,
olha, o nosso problema realmente é a piscina. Somos um condomínio aqui da praia que vem um monte de gente e né, fazem festa. Sim. Poxa, não, né? Então A vamos piscina, regular. a piscina fica super lotada, impede o uso dos proprietários, Sim. tu tem mais gasto com limpeza, então vamos, de repente, vedar o uso da piscina. Inclusive, já entrando nesse tema, se pode, é uma pergunta também que a gente sempre recebe. Eu posso Exato. proibir o usuário de Airbnb de usar as áreas comuns, como piscina, academia, salão de festas? Aham. Segundo o judiciário, pode, porque se o entendimento é que tu pode vedar, tu pode regular, que é menos que vedar, né? Se tu pode vedar, então tu pode permitir com regras. Isso pensando na locação por curta e curtíssima temporada. Exato. Que as A locações... hospedagem é típica. Isso, a hospedagem atípica, sim. Agora, aqueles casos que é uma locação, né, que a expectativa é que tenha uma permanência maior, Aham. nesses casos há vários entendimentos no sentido de que não se pode vedar o uso das áreas comuns. Olha, porque ele é locatário, ele não pode usar. Isso, o entendimento tem sido nesse sentido. Agora, para curtíssimas, como a Shalom comentou, realmente, quem se pode vedar a própria locação atípica poderia também Pode vedar regular. as áreas Exato. comuns, né? Então, E essa questão também, Mauni, que tu falaste, o barulho, né? O perturbar os demais, infrações ao regulamento interno. Uhum. Nas decisões que a gente vê, não do STJ, né? Dos tribunais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Uhum. Quando os juízes proíbem que tu proíba, né? É proibido vedar. Um dos argumentos que eles usam é isso. Olha, se a questão é a segurança, é o sossego, é a salubridade, já existem mecanismos para isso, para tu aplicar para esses infratores, independentemente de eles serem usuários de Airbnb, visitante, morador, né? Então, o entendimento é esse. Claro, quando chega no STJ, o entendimento já é que tu pode proibir. Mas um dos argumentos é esse. A gente tem até o condômino antissocial. Tu já tem essas regras, não importa a origem do infrator, né? A procedência ali do infrator. Então, mais uma vez, a gente volta para essa questão de normas claras também do condomínio ter uma convenção, ter um regulamento interno onde se amparar. Que nem esse caso que tu relataste do lixo. Se fosse aplicada uma penalidade, não importa quem fez aquela infração, seria para a unidade, né? E tu já tem um instituto, tu não precisaria de um regulamento específico de Airbnb para poder multar essa pessoa. Exato. Tu já tem tanto o Código Civil como a convenção e o regulamento interno. mas já na questão da segurança, aí é importante ter para saber, bom, para a gente se sentir seguro, a gente precisa disso, né, de tais, até porque nas plataformas é obrigatório encaminhar, fazer um pré-cadastro, mas para o condomínio são outras garantias, né? Outras situações. Então, e para um condomínio pode ser que sirva e para outro pode ser que não, né? E aí vai valer a maioria, né? Os 2/3, na verdade. É verdade. E, assim, o que vocês mais recebem de reclamação sobre Airbnb? São vários. Segurança. Segurança. E depois o fator, barulho. assim, É segurança e que barulho. impera. E barulho. E barulho. E é interessante, a gente estava conversando sobre uma situação de um amigo nosso, que inclusive é advogado também, que essa questão do barulho, né? Ele sabia no condomínio, não tinha essa definição, se podia ou não fazer, e sabia que tinha um vizinho que estava fazendo, que ficava em cima dele, e para ele não tinha problema. Aí começaram a fazer barulho, e ele entrou em contato com o proprietário, né? Olha, estão fazendo barulho, e o proprietário não quis saber. Aí aquilo ele, bom, quer saber então, se não quer, agora eu vou para a briga. E aí foi toda uma questão judicial, então às vezes pode ter o barulho, mas é isso. Vamos conversar, vamos ajustar, vamos falar com a síndica, vamos tentar, né, ver se é possível. Mas são coisas que realmente incomodam. Barulho, né? Barulho e segurança. Às vezes não aconteceu nenhum problema específico, mas o pessoal está vendo aquelas pessoas estranhas que eles não conhecem entrar e sair do condomínio, então já é o suficiente para ficarem preocupados com a segurança. Realmente. Coloca as pessoas... E às vezes as situações relatadas de problema com barulho são situações que também acontecem com proprietários. Né? A questão não é a plataforma em si ou a locação, são problemas de condomínio, né? E é da vida em condomínio. Claro, tu potencializa porque tu aumenta
a chance de acontecer isso naquela unidade. Tu tem 5 moradores numa unidade, agora ali tu vai ter, às vezes, 30, 40 no mês. Então, tu vai potencializar aquela possibilidade de haver infração. A pergunta que eu faço: qualquer pessoa interessada em locar pelo Airbnb, quais são as exigências que são feitas para uma pessoa fazer a locação? Pelas plataformas, geralmente se faz um pré-cadastro, né? Então se envia um top de documentos, tem-se também, né, os dados do cartão, porque é feito um depósito, enfim, de garantia. Também tem as normas específicas lá, o que ela deve cumprir, não deve cumprir. Então, é feito um cadastro inicial. Depois disso, quando ela ela identifica o imóvel que ela gostaria, aí ela tem um contato, o proprietário pode ou não aceitar aquela locação. Ele pode entender e fazer pergunta, olha, para que tu vem aqui? O que tu vem fazer? E ele também consegue verificar as avaliações, o que essa pessoa, como é que ela vem sendo avaliada pelas outras, digamos, pelos outros proprietários. Então, não sei te precisar quais são os critérios que a plataforma utiliza, né, para identificar a idoneidade daquela pessoa, mas documento, cartão de crédito, enfim, e a avaliação prévia do proprietário, sei que é um dos requisitos, são alguns requisitos. E o proprietário também é avaliado, né? Pode ter uma situação de um condomínio que proíbe que os usuários de Airbnb, de plataformas, usem áreas comuns, e usem as áreas de lazer. E aí o proprietário não divulgou essa informação no Airbnb, na plataforma. A pessoa alocou o imóvel, fez a reserva, chegou no prédio, olha, aí ela vai para a piscina, vem alguém ali, administração, os zeladores, não, tu não pode. Ela vai avaliar o proprietário com uma nota baixa também, porque ele não deu a informação correta, né? A responsabilidade é dele, a obrigação perante o condomínio é dele. E de justamente informar. Daqui a pouco, olha, no nosso condomínio, as regras de segurança são essas. Tem condomínios, inclusive, que eles têm dentro do regulamento interno um capítulo específico só com normas de segurança, de como é que é a portaria, como é que é aquilo outro. Como é que é o acesso. Então, às vezes, aí justamente tem que entender como é que é para cada condomínio. Olha, nesse condomínio aqui, o requisito do Airbnb é suficiente? Precisa de mais isso aqui? Adianta o proprietário colocar só na plataforma? Como é que a gente vai regular isso? Não, para nós não serve, tem que vedar. Ou não, para nós dá, mas usando esses cuidados. Agora eu vou contar para vocês a experiência que eu tive nesse caso, bem recente, que eu cheguei no prédio, também para vistoriar a obra, e aí eu tô chegando e uma pessoa também que eu nunca vi, saindo. Aí, no que eu fui empurrar o portão, ele assim, a senhora é quem? Eu digo, eu sou a síndica. E ele, a senhora tem a chave? Eu digo, sim, tá aqui, eu só não passei porque o senhor abriu. E ele, tá. Não, é por causa da segurança. Aí ele saiu e eu entrei. Depois de eu vistoriar o condomínio e tal, quando eu vi, ele e a filhinha estavam descendo com um proprietário. Então, para te ver que ele foi super orientado pelo proprietário, tipo assim, nunca deixa ninguém entrar na carona contigo, Sim. ou quando vai sair ou quando vai entrar. Porque o cara foi tão assim, a senhora é quem? E eu achei bacana aquilo, né? Sim. Eu digo, eu sou a síndica, e o senhor? Aí ele disse, não, eu estou provisoriamente como inquilino no apartamento tal. Eu digo, muito bem, muito prazer. Aí me apresentei para ele. E ele disse, não, para segurança. Eu digo, fazes muito bem. Sim. Então, assim, aí tu vê que a pessoa realmente deve ter passado aquela orientação, Sim. tipo assim, olha, se acontecer alguma coisa aqui, porque tu fosse responsável de deixar alguém entrar. Sim. Aí o cara, eu acho que ficou com aquilo na cabeça, porque ele foi bem. Tô com medo até. A senhora é quem? Eu digo, eu sou assim. E o portão e a porta de entrada de condomínios é uma discussão eterna quando não tem portaria. Não fechou, né? Deixou aberto o portão da garagem aberto. Tanto tempo, sumiu entrou. aquilo. É que nem garagem, né? Entra e deixa alguém entrar.
atrás, a pé, seja lá Aí como manda for. mensagem no grupo do condomínio, a porta tá aberta com uma pedra segurando, agora, quem deixou? Olha a câmera, vamos ver quem Clássico, vamos ver o último que saiu. É verdade. É bem isso, gente. Porque nessa questão da hospedagem do Airbnb, assim como várias questões no condomínio, né, a gente tem um conflito entre os direitos de propriedade, né? É o direito de propriedade do dono do imóvel de fazer dinheiro com ele, alugar para quem ele quiser, usar Sim. aquele imóvel, e o direito de propriedade de quem reside no imóvel que quer ter sossego, segurança e salubridade. Então, o ideal sempre é o meio termo, É verdade. o bem consenso. isso. E criar essas normas, né? Que são bem importantes. Tem algum condomínio, assim, que tu... Bom, a gente tem alguns casos, né, de condomínios que já estão fazendo Regulamento de Regulamento Airbnb, que é um de- capítulo no regulamento interno, é o regulamento sobre Airbnb. para hospedagem por Airbnb. Quais casos podem, que áreas podem usar. Procedimento enfim, que o proprietário vai procedimentos. fazer para enviar para o síndico a identificação. Bom, no caso, o condomínio não tem necessidade de alterar a convenção, apenas o regulamento. Então, a gente recomenda que seja feita alteração de convenção. Tá? Se a gente pensar que o... Eu também sou dessa Porque opinião. diz respeito ao uso da propriedade, né? Não é uma norma de como usar, é o próprio uso, é uma Sim. norma robusta. Então, eu tô permitindo ou estou proibindo, né? Isso. Então, Exato. isso no ponto da convenção. Então, embora o judiciário esteja entendendo que, mesmo que não tenha uma disposição na convenção, se o caso concreto trouxer, né, e todas aquelas coisas que nós já trouxemos, já falamos, pode vedar direto, ainda assim é importante. Por quê? É uma oportunidade dos condôminos falarem sobre esse assunto, de regular daqui a pouco, né, não, sim, entender aquela Sim. e também prevenir. Porque se a norma não está escrita, daqui a pouco acontece como foi com o condômino, né? Ele não Isso. sabe que não pode ou não sabe como é. Agora, se tem na convenção já escrito é assim, já é o manual dele e previne que coisas aconteçam. E a vontade da maioria expressa, porque o síndico pode pensar o seguinte, eu não vou alterar minha convenção, porque aqui já diz que o prédio é residencial, se é residencial não pode. Tá? Uhum. Isso está acontecendo, o judiciário, o STJ está entendendo assim, mas é frágil. Alguém que vai adquirir um imóvel nesse condomínio, ele vai ler a convenção, ele pode não ter essa interpretação de se é residencial eu não vou poder fazer Airbnb no meu imóvel. Agora, se está expresso, fica ali formalizado, a norma torna mais robusta. Claro. E voltando à questão de que o entendimento do judiciário pode mudar, o fundamento daqui a pouco não é mais o residencial, então é bom ter a norma ali fixa e é oportunidade de em assembleia vocês, o condomínio conversar, né? Votar, se manifestar, entender. E até uma lei, né? Daqui a pouco vem uma lei Sim. que define que agora pode ou que agora não pode. O condomínio já se antecipou e resolveu isso. Conversou. É uma discussão, a gente sabe que alterar a convenção, né? É um ponto bem importante, porque ter uma convenção, né, que faça sentido para o condomínio e esteja atualizado. E mais uma situação interessante. A convenção, quando ela observa todos os requisitos formais, ela fica registrada na matrícula do imóvel, que o condomínio possui convenção. E, inclusive, ele pode retirar essa cópia no registro de imóveis. Então, o proprietário não tem como dizer, eu não sabia, não está ali. Quando ele comprou, dizia. É aquilo, a convenção, para ter validade, ela tem que ser assinada por 2/3 dos proprietários. Sim. Registrar no registro de imóveis dá publicidade. Isso. Né? Então, o condomínio vai ter uma força. Tu adquiriu o imóvel, quando tu pegaste a matrícula do apartamento que tu vai comprar, constava ali que tinha uma convenção, tu tinha que ter ido ler. Se tu pedisse essa cópia, se o corretor, daqui a pouco alguém entrasse em contato com a imobiliária, com o síndico, e tu ia pegar a cópia da convenção e tu ia ver que é proibido fazer Airbnb, tu não teria comprado. Exato. Né, esse imóvel. Então, isso também é interessante, tá na convenção e registrá-la. Renilda Ferreira. Boa noite, querida. Prazer de ter aí acompanhando esse podcast ao vivo. Então, o último recado de cada uma de vocês, para o público aí que está nos assistindo, né? E depois, com certeza, na hora que chegar, que der um descanso, tem pessoas que olham sempre aos finais de semana, né? Tem pessoas que olham mais tarde. Eu, como
assisto todos os podcasts depois, quando eu chego em casa. Bom. Bom, então eu vou começar. Tá. 2 pontos, assim. Primeiro, lembrando que um condomínio é muito importante a gente ter esse consenso, né? De ter essa harmonia. Então, não necessariamente são lados opostos, buscar sempre um acordo, um consenso, né? Então, não é um inimigo do outro tentar buscar isso. E aí, um recado, assim, para aquele que é o investidor, para a imobiliária, o corretor, ter esse cuidado, né? De cercar dessas informações, fazer um anúncio adequado, aquela pessoa que está comprando, ela ter um mínimo de segurança do que ela está comprando, do que ela está investindo, né? Trazer isso, porque daqui a pouco o corretor pode ser responsabilizado, a imobiliária também, e o proprietário também, mesmo que tendo imobiliária, eu entendo, também fazer os questionamentos e fazer os termos. Daqui a pouco a imobiliária, olha, orientei, fiz, porque não adianta a gente falar, né? É bom a gente registrar como fez. Então, esse é um ponto com relação à aquisição. Em relação ao condomínio, enfrente esse assunto, né? Marque uma assembleia, decida o que a maioria quer, delibere o assunto em assembleia, altera a convenção, faça uma convenção se não tem, tenha normas claras, tanto se pode Airbnb ou não, quanto as outras normas, né? Tu vai precisar como tu lidar com as infrações. As convenções antigas, já aproveita e já coloca ali se tu pode vender ou alugar box para terceiros, se pode ter assembleia virtual ou não, né? Se vai ter Airbnb ou não. Te resguarda, faz uma assembleia e delibera, né? A assembleia, o síndico, ele representa o condomínio. Quem administra o condomínio deveria administrar é a Assembleia Geral, né? A Assembleia, ela não é uma reunião, ele não é um acontecimento, a Assembleia é um órgão, é a reunião de todos os condôminos, formam a Assembleia. Então, a Assembleia se posiciona, né? Decidam, e como a Chamir falou, não são inimigos, não é sim ou não vamos ficar também só nesse reducionismo. Ver o caso concreto e regrar. Muito bom. E outra coisa que ajuda muito, né? Por exemplo, eu tive esse problema recente, como eu já tinha uma assembleia na GO, eu digo, bom, já vou colocar na pauta para não deixar a coisa se estender, né? E criar um clima desagradável, já enfrenta o assunto, né, para o condomínio. Então, já vamos encarar. A atualização da convenção é importantíssimo, né? Então, já que vamos ter que fazer alguma coisa, então já vamos mexer. E outro fator importante que eu amei, que saiu aí, já foi comunicado, que não existe mais a necessidade daquele gasto de autenticação das assinaturas, né? Você pode fazer assinatura eletrônica. Pode fazer eletrônica, a mesma coisa é o registro da ata, não tem mais aquela necessidade daquele custo, aquele gasto. Então, isso vem a facilitar horrores, né? Qualquer gestor que quer atualizar o condomínio não precisa ter aquela despesa de, sei lá, pode pedir a relação, né, dos proprietários para saber, ter certeza lá quem é, quem não é, mas não há necessidade de pedir cópia de matrícula, que são inúmeras folhas, dependendo da matrícula, e tu consegue atualizar. E vamos pensar também naquele condomínio, que isso a gente ouve também bastante. Doutora, não adianta a gente fazer isso, pois não tem quórum para alterar a convenção. Né? Às vezes acontece. Então, nesse caso, não tem quórum para fazer uma convenção ou para alterar uma convenção. Igual traz uma assembleia, né? Igual traz o debate. Então, assim, na pior das hipóteses, normatiza isso no regulamento interno. Não é o ideal, mas já é alguma coisa. Mas até com a assembleia permanente, gente. Também. Eu acho assim, ó. Faz o trabalho de porta em porta, vai atrás. Eu acho que as pessoas, quando querem, né? Elas alteram uma convenção. Manga e vai à luta. E altera a convenção. Vão à luta, gente, pelo amor de Deus, não tem desculpa. Enfrenta. A assembleia permanente. Assinatura eletrônica. É tudo mais facilitado impossível.
E é isso Então, mesmo, Maura. Se tem o problema, como teve contigo, enfrenta, né? É. Fala no problema, não adianta que ele vai só crescer. Surgiu o problema, vamos falar sobre isso. E essa inovação, ela está acontecendo, ela vai aumentar, não adianta negar o assunto, ele está aí. E, aliás, temos que divulgar mais essas questões, né? O quanto veio a facilitar isso para aqueles condomínios que têm é muito custo, é muita Sim. despesa. Olha o quanto já vai se economizar e não precisar reconhecimento de firma, né? Sim. De todo, os 2/3 que seja. Tem aqueles proprietários que Mas, não moram no condomínio. Ai, como é que eu vou exato, pegar a assinatura? Ela mora podem fora do assinar Brasil. Assina. assinatura eletrônica, tem o Gov lá para Sim. facilitar a vida do cidadão. Então, eu achei muito, muito maravilhosa essa nossa pauta de hoje. Esse é nosso papo condominial. Nosso papo condominial. E eu quero agradecer mais uma vez aí aos nossos apoiadores, né, que fazem com que o nosso podcast ocorra aí semanalmente. Então, Shalom Rain Advogada, Rugeri e Rosa Advogados, New Line, Atuari Engenharia, Blessed Facilities, Freire Imóveis, Aliança Administradora de Condomínios e Dalla Porta Consultores. Nossos apoiadores institucionais, Assocíndicos RS, Dale Carne e Anacom. Gente, quero aqui desejar, primeiro agradecer a presença da doutora Chamira e doutora Shalom e desejar a todos vocês um Natal de muita luz, muita paz, harmonia, né? E um ano novo que seja assim repleto de inovações, de realizações, que as pessoas consigam ter um ano aí que seja bastante produtivo, né? E 2025, eu tenho certeza que vai ser um ano fora de série. Obrigada. Nos vemos depois do Natal e do Ano Novo. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Primeiro dia do ano, de terça-feira, estaremos aqui. Obrigada, gurias. Obrigada pela oportunidade. Boas festas, né? Que seja um ano com muita saúde e alegria. Isso aí. Obrigada mais uma vez.